Boa noite, igreja. Estamos aqui hoje reunidos para cultuar mais uma vez a Deus. Hoje o pastor Raul não pôde estar com a gente, então ele pediu para eu trazer a palavra. Então, eu vou abrir agora em Hebreus 10. Pedir para os irmãos já abrirem também. E a gente vai fazer uma oração para começar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais uma tarde. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor por nós, pelo Teu cuidado, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, Senhor, em todos os momentos, em todas as situações. Eu te peço que o Senhor nos ensine a ver isso, Senhor, e a ver que o Senhor está, Senhor, ao nosso lado todos os momentos, sim. E que, mesmo quando nós não sentimos ou quando não achamos que o Senhor está conosco, o Senhor está ali. E eu te peço, Senhor, que nós possamos nos entregar cada vez mais a Ti. E sobre a palavra, o louvor, tudo seja guiado pelo Senhor nessa noite, Senhor. E que todos que estejam ouvindo a palavra, o louvor, possam estar recebendo com o coração aberto. E que o Senhor ministre essas palavras no coração de cada um. Que não seja o que for falado aqui, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo afirmando isso, Senhor, e ministrando aos corações sobre tudo que vai ser falado nessa noite. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo a Ti e que tudo seja de acordo com a Sua vontade. Amém. Hebreus 10, no versículo 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante aos mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Cristo, oferecido de uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que seus inimigos sejam estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescento: dos meus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados forem perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, Senhor, nós entregamos agora esta palavra. Eu peço que o Senhor possa estar ministrando, Senhor, nos corações e também nesse tempo de louvor, que tudo é para Ti, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, Senhor, com tudo que nós somos e entregamos
entregamos agora os nossos corações na Sua presença. Que nós possamos nos sentir confortáveis, Senhor, na Tua presença, Senhor, Te adorar, Senhor, com tudo que nós somos, com plena convicção de fé, Senhor, e que o Senhor aceite o nosso louvor. Amém. Vamos louvar a Deus.
sido tão, tão bom pra mim. É de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito.
sobre identidade, sobre o amor de Deus por nós, sobre como Ele nos vê, como Ele nos enxerga, o que Ele pensa quando Ele olha para nós. E Hebreus 10 tem um pouco disso retratado nesse capítulo, falando sobre a questão do arrependimento, do lavar, né, dos pecados pelo sangue de Jesus e do perdão. Então, quero começar fazendo uma indagação. Para você entender quem você é, você precisa entender como Deus te ama. Como que você é amado? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitos têm uma interpretação não errada, mas existe algo a mais nesse versículo. Muitas pessoas pensam que Deus morreu só pelo mundo e pelo mundo inteiro, como se fosse assim: a soma de todas as pessoas fez com que Jesus amasse as pessoas e desejasse vir ao mundo e sofrer tudo o que sofreu para libertar essas pessoas. Mas o versículo fala: para todo aquele que nele crê não pereça. E a palavra então diz, fala individualmente, né, que Jesus pensou em você, pensou em todo aquele que nele crê não pereça, para que você não pereça, para que você tenha vida eterna. Então, se você fosse a única pessoa nesse mundo que estivesse viva, Jesus ia morrer só por você, para que você pudesse desfrutar do reino de Deus e desfrutar desse relacionamento com Ele, e para te dar a salvação. A questão da salvação fala também a justificação. Quando nós estávamos em pecado, Jesus veio e nos trouxe a vida. Foi uma decisão dele. Enquanto a gente não podia entregar nada para Ele ainda, porque a gente ainda estava longe, desarraigado, e Ele veio e se entregou por nós primeiro, e nos encontrou. 1 João 4,19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então Ele vem e nos pega, Ele nos resgata antes de podermos fazer qualquer coisa para Ele. Ele nos vê na nossa sujeira, na nossa doença, e nos resgata mesmo assim. Nessa situação, Ele nos amou, mesmo enquanto a gente estava sujo. Por quê? Porque antes mesmo de você nascer, Deus já mandou Jesus para morrer pelos seus pecados, por você, porque Ele sabia que você ia precisar disso. 1 João 4,10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus nos perdoa inteiramente. A palavra fala em Hebreus 8,12: para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. E aqui em Hebreus 10 também tem vários versículos que falam sobre isso. Que amor é esse que usa de misericórdia quando não merecemos? Pois por isso que Ele é o amor perfeito, que é maior que a imaginação humana. Porque quando merecíamos a condenação, Deus nos deu o seu amor, Ele escolheu nos amar. Lucas 15 tem a parábola do filho pródigo, e eu vou ler os versículos 17 até 24. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante a ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí a gente vê que
A questão do arrependimento sincero do coração do filho, eu creio que surgiu no momento em que o pai o abraçou. Porque o filho podia pensar, o pai vai me colocar como um dos servos, um dos escravos. Mas quando o filho viu a reação do pai, que às vezes ele até não esperava, que o pai, mesmo depois do filho ter feito tudo o que fez, o pai veio e se moveu em íntima compaixão, e correu e o abraçou. Aí o filho com certeza se constrangeu nisso, né? E viu, nossa, que amor tão grande assim. E realmente derramou tudo que ele era ali diante do pai. E com certeza foi algo sincero. Ele viu o que o pai fez ali por ele, o abraçou, o amou tão grandemente que ele se arrependeu e falou, não tinha como ele não se arrepender, né? Diante de tanto amor mostrado a ele naquele momento. E ele falou, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele se arrependeu, e quando ele se arrependeu, Deus o perdoou, e a palavra fala que Deus não se lembra mais dos nossos pecados quando ele nos perdoa. Versículo 22, Lucas 15, 22. Mas o pai disse a seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestido, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então, quando nós nos arrependemos, quando nós nos entregamos a Deus de coração e sem culpa, nos entregamos a Deus para que, de coração mesmo, a palavra fala que há festa no céu e que Deus se alegra. Então, às vezes a gente pode ter pensamentos errados a respeito de Deus e uma mentalidade de culpa, uma mentalidade que vê Deus de uma maneira talvez deturpada, por várias maneiras que nos fizeram acreditar nessa maneira. Mas a gente precisa identificar os nossos pensamentos a respeito de Deus, porque os nossos pensamentos a respeito de quem Deus é interferem muito no nosso relacionamento com Ele. Às vezes, pelos nossos pensamentos errados a respeito dele, isso impede que nós possamos ter relacionamento com Ele. Nós precisamos conhecer quem Deus realmente é, para que nós possamos ter esse relacionamento. E o filho conheceu o amor do pai, o filho pródigo, quando o pai mostrou quem o pai é. A palavra diz que Deus é amor. E quando o pai mostrou quem ele era, e o filho viu que Deus era amor, aí o filho se desmontou e pôde ter um relacionamento com o pai. Então a gente precisa ver na nossa mente também, pensar e refletir, pedir para que Deus nos mostre quais são os nossos pensamentos a respeito de Deus, de quem Deus é. E se há algum pensamento que não está conforme a palavra de Deus, a vontade dele, nós precisamos tirar esses pensamentos para que nós possamos ter um relacionamento íntimo e inteiro com o nosso Pai. Você precisa conhecer o Pai. Às vezes você pode ter pensamentos que façam você ter medo de Deus. Como eu posso me relacionar de verdade com alguém que eu tenho medo? Como eu posso me sentir confortável na presença de alguém que eu tenho receio? 1 João 4,18. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, às vezes o filho pródigo pode até ter tido um pensamento disso. Será que o pai vai me chicotear? Será que o pai vai me castigar? E isso até poderia ter impedido o filho de se arrepender, de ir ao pai novamente, por medo de como que o pai faria. Mas aí a gente vê que não tem razão de a gente ter medo de Deus, mesmo que às vezes a gente tenha pecado em alguma coisa, porque Deus nos ama, e Ele ama quem nós somos, e nós somos, infelizmente a gente peca de vez em quando, porque nós somos pecadores. Então nós precisamos entender que Deus nos ama mesmo assim, e claro, nos arrepender dos nossos pecados diante da presença de Deus.
e dizer para Ele que nós não queremos mais isso de coração, para que Ele possa nos ajudar a vencer os nossos pecados. Quem é o Pai? Eu preciso saber e nunca duvidar de quem é o Pai, para que eu possa desfrutar de tudo que Deus é. A palavra fala tantas coisas do caráter de Deus, e no nosso relacionamento com Deus, no nosso estudo com a palavra, a gente pode conhecer um pouco do relacionamento, de como Deus é, de quem Ele é. A palavra fala que Ele é misericordioso, bondoso, amoroso, Ele é fiel, Ele sempre cumpre o que promete, Ele nunca vai nos deixar na mão, Ele batalha por nós. A palavra fala tanta coisa sobre Deus. E então eu digo, conheça Deus, e você sentirá vontade na presença dEle, porque você vai descobrir quem Ele realmente é. Afinal, se você se sente à vontade com aqueles que você conhece, né? Com aqueles que você sabe que querem bem você. Se você conhece Deus, sabe quão lindo Ele é, não tem como você não se sentir confortável. Não tem como você não se sentir cativado. Não tem como se sentir amado, desejado e querido. Conheça o caráter de Deus. Conhecendo o caráter de Deus, você o conhecerá pessoalmente. Isso liberasse você para conhecer Ele pessoalmente. Você terá encontros pessoais com Deus. E isso é relacionamento. E você só tem relacionamento com quem você conhece pessoalmente, não com quem você ouviu falar. Então esse é o propósito que Jesus veio, para que haja relacionamento, para que Deus restabeleça o plano perfeito que foi feito lá na criação e que foi deturpado pelo pecado. Então Deus veio realmente para nos libertar dos nossos pecados, trazer relacionamento para nós. O que Deus pensa sobre isso? Isso é tudo que Deus quer, um relacionamento com você. Religiosidade não adianta em nada. Hebreus 10 fala muitas vezes sobre religiosidade. E religiosidade não serve para tirar pecados e de maneira alguma agradar o coração de Deus. Porque a palavra fala que Deus não quer sacrifícios, bois, mas um coração quebrantado e contrito. Isso é que Deus quer. Então, o que é isso, né? É a sinceridade expressa diante de Deus. E sinceridade expressa é relacionamento. Hebreus 10, 11. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. E em 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Se eu não tiver o amor, se eu não receber o amor de Deus em mim, eu não teria relacionamento com Ele, porque eu não seria tocado, eu não seria resgatado por Ele, porque a obra de relacionamento, ela inicia em Deus, numa decisão dele de vir e nos resgatar, mesmo que nós não tenhamos a capacidade de fazer nada. Ele vem e nos resgata, e nos toma nos braços. Talvez o que eu faço não seria por amor a Ele ou para agradá-lo. Talvez o que eu faça para Deus não seja por amor a Ele ou para agradá-lo. Se às vezes eu tenho uma mentalidade de culpa diante de Deus, se eu não conheço quem Deus realmente é, às vezes eu tento agradar a Deus com as minhas ações. Se tira um pouquinho do agudo, né? Com as minhas ações, tentar desesperadamente alcançar que Deus se agrade de mim. Isso não é relacionamento. Isso às vezes seria uma insuficiência de tentar de todas as maneiras me aproximar de Deus ou fazer com que Ele se agrade de mim. E Deus não quer isso. Deus quer um relacionamento com você. E aquela pessoa que você tem relacionamento, às vezes você tem uma amizade com uma pessoa e você tem prazer de estar na presença daquela pessoa e conversar, sabe? Não que aquela pessoa
todo dia que ela te vê, ela tem que fazer café para você e fazer 500 coisas, sabe? E Deus quer relacionamento conosco. Ele não quer nos amassar assim para querer que a gente faça sempre muitas e muitas coisas para agradá-lo. A palavra fala também que Ele se agrada em quem nós somos, que Ele nos fez de modo assombrosamente maravilhoso. Em Salmos fala. E Ele se agrada em nós. A palavra fala também que Ele tem prazer em olhar para nós. Então, isso é relacionamento, isso é amizade, né? Ter prazer em olhar para nós. Não naquilo que nós podemos fazer, mas naquilo que nós somos. E nós somos amigos de Deus. E o que nós fazemos é consequência. Porque conhecendo a Deus, recebendo o seu amor, Ele trabalha em nós e nós podemos assim ser capazes de experimentar o perfeito amor de Deus, ser capazes de poder realizar coisas para Ele, sabe? Mas primeiro no nosso relacionamento. Essa é a intenção, esse é o desejo. As coisas que nós podemos fazer para Deus são consequências, são coisas que a gente sente vontade de fazer porque Ele é tão bom e fez tudo isso para mim, né? Eu vou retribuí-lo, eu vou amá-lo também. O primeiro versículo que eu li em 1 João 4,19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro, como o filho pródigo, né? Deus amou Ele primeiro. Então, Ele se desarmou ali diante de Deus, ficou às vezes até com vergonha do pecado dele, vergonha de quem é, sabe? Ai, Senhor, eu sou pecador, que vergonha. Mas ele pôde amar a Deus, vendo tudo isso que Deus fez por ele. E todo mundo aqui sabe o que Deus quer. Então, Ele não quer religiosidade, Ele quer o seu coração. E como que Deus tem o nosso coração? Como que uma pessoa ganha seu coração? Primeiro, ela te conquista. Ela mostra que te ama, que você é importante para ela, que você tem valor. Ela te ama primeiro, te valoriza primeiro e ela te conquista. Deus já tem todos esses sentimentos maravilhosos por você hoje. Ele quer liberar esses sentimentos e pensamentos sobre você hoje. Você só precisa simplesmente aceitar. Parar de tentar achar erros em você, tentar justificar que não merece por aquilo que você fez. A verdade é que todos somos pecadores e ninguém é digno. Então simplesmente aceite. Deixe Ele pegar sua mão como um noivo pega a mão da noiva e siga na sua direção, com os olhos fascinados nele. Como que Deus pensa em você? Jeremias 29, 11 ao 13. Pois eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orarei a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Isaías 43, 4. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Deus tem prazer em quem você é. Busque saber o que Deus pensa de você, e você vai encontrar isso na palavra. Isaías 62, 5. As nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. Aí fala então que às vezes nós podemos não saber quem nós somos, né? Às vezes alguém pode ter algum problema de identidade e pensar: Senhor, às vezes eu não sei nem quem eu sou, o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo dia após dia, quem eu sou, para onde eu estou indo, parece que eu não vou para direção nenhuma. E ali fala, né, que você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. Então, no seu relacionamento com Deus, você vai poder ouvir o que a boca do Senhor diz a seu respeito. E podendo ouvir isso que a boca do Senhor diz, lá na criação, em Gênesis 1, fala que Deus disse uma palavra, e haja luz, e houve luz.
Imagine quando Deus proferir palavras a seu respeito, no seu relacionamento com Ele. Às vezes você está ali na sua intimidade com Ele, na sua oração, e Deus fala algo para você no teu coração a respeito de você mesmo. Isso cria algo em você, sabe? Aquilo que era às vezes muros derrubados no seu coração, que estava destruído, isso volta a ser construído pela voz do Senhor. E Ele vai construir você novamente, porque Deus quer se relacionar com você, não com aquela pessoa às vezes que só vai fazer um devocional por obrigação e não conhece Deus realmente e tenta de toda maneira agradá-lo, mas Ele quer se relacionar com você e Ele quer construir você para que Ele possa relacionar com você. Ele quer te dar vida. A palavra fala que Jesus veio para dar vida em abundância. Então você vai ter tanta vida em si que isso vai começar a transbordar para as outras pessoas. E também nós temos singularidades, nós somos diferentes. Às vezes você pode não saber quem você é, tem problemas de identidade, como já foi falado, mas Deus desenhou, pintou, planejou cada detalhe em você e escreveu todos os seus dias e a sua história. Em Salmos também diz isso. E você vai encontrar isso diretamente com o seu Pai. Isaías 49:5. E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser servo e para trazer de volta Jacó e reunir Israel a Ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor e o meu Deus tem sido a minha força. Se Deus não quisesse que nós vivêssemos a nossa identidade, Ele não tinha nos feito diferentes, com personalidades diferentes, com jeitos diferentes. Não teria lógica Ele te criar de um jeito e você achar que tem que seguir algum outro padrão para agradá-lo, né? Então, Deus criou você para ser você mesmo. E a partir do momento que você ser você mesmo, você vai poder se relacionar com Deus. Porque, por exemplo, se você tem uma pessoa que é muito famosa, por exemplo, assim, e você vai lá para, sei lá, fazer amizade com aquela pessoa. Às vezes você tem tanto medo de não agradar aquela pessoa, que às vezes você pode criar uma máscara e não ser você mesmo para aquela pessoa, por medo, sabe? E isso significa que você não tem um relacionamento inteiro com aquela pessoa. E Deus quer ter um relacionamento inteiro com você. Então, deixe que Deus tire tuas máscaras, deixe que Deus tire suas vergonhas e o seu medo, porque 1 João 4,18 fala que não há medo na presença do Senhor, mas Ele nos tira o medo. Então deixe que Ele venha e derrame o amor dEle pelo Espírito Santo em você e receba esse amor. Não duvide desse amor, aquilo que Deus fala sobre o amor dEle para você, aquilo que está na palavra de Deus sobre o amor dEle, não duvide, porque o diabo também vem para tentar roubar essas palavras do nosso coração, porque ele roubando e nos fazendo duvidar. Eu não posso desfrutar do amor de Deus se eu ficar duvidando disso, porque quando vir o amor de Deus eu vou duvidar e eu vou falar: será que é Deus? Vou fugir daquilo, vou falar: não pode ser verdade. Não, siga nessa direção em fé e não deixe em nada duvidar daquilo que é o amor de Deus por você, aquilo que a palavra fala e sobre as coisas que Deus profere para você individualmente no seu momento com Deus. A verdade é que você já agrada a Deus em quem você é, não pelo muito fazer. O fazer é consequência, e é isso. E eu creio que não é isso que a gente tem que ficar se preocupando. Por quê? Porque a palavra fala: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu recebo a ajuda de Deus, eu recebo liberdade, eu recebo a capacidade de amar as outras pessoas. Então a palavra fala que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então eu amo a Deus porque Ele me amou, e eu amo as pessoas porque Ele me amou. Ele me amou e Ele me curou, e Ele me deu a capacidade de amar as pessoas de um jeito mais parecido com o dele. Ele vai me aperfeiçoando para que eu possa amar os outros de um jeito mais parecido com o dele. E em Hebreus 10, 19 a 23, a gente já leu Hebreus 10, mas eu vou ler novamente essa parte,
Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, já purificados por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. O que é isso, um coração sincero? Sem máscaras, sem, eu devia ter feito tanta coisa para ser agradável a Deus. Não, o coração sincero Senhor, eu não fiz isso mesmo, tentei, mas errei, talvez não tenha sido suficiente naquilo, Senhor, mas eu estou sendo sincero aqui, eu fiz o que eu podia e eu não consegui. Mas quando você abrir teu coração para Deus e falar, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja vergonhoso, com o coração sincero diante dele, isso o agrada. Um coração sincero e quebrantado o agrada. Um coração sincero e com plena convicção de fé. Que eu falei sobre a questão do amor de Deus, da dúvida. Plena convicção de fé é uma coisa e dúvida é o oposto. A dúvida nos impede de ter plena convicção de fé. Então, plena convicção de fé no que Deus fala a teu respeito, no que Ele fala sobre na palavra, sobre o amor dEle, que Ele não se lembra mais dos seus pecados. Então, quando você for para a presença de Deus, não adianta você ficar relembrando aquilo que você errou, porque isso vai fazer com que você fique cabisbaixo diante dEle, envergonhado. E a palavra fala aqui, aproximemo-nos com o coração sincero, com plena convicção de fé. O que é isso? Isso não é vergonha. Nós não podemos ter vergonha diante de Deus, porque nós não vamos conseguir desfrutar dEle. Tendo plena convicção de fé, sem duvidar do amor dEle, do resgate dEle por mim, não na minha capacidade, porque eu sei o quanto eu sou sujo e pecador, mas sabendo quem Ele é, e o jeito que Ele está me olhando naquele momento, o jeito que Ele me aceita, como eu estou, porque Ele aceitou o filho pródigo não devia nem ter tomado banho, estava sujo, e Deus o abraçou sujo. Então, Deus nos aceita como nós estamos, sabe? Então, nós nos aproximamos com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, os nossos corpos lavados com água pura. Então ele fala que o nosso coração é aspergido, nós somos lavados do nosso pecado. Mas ele fala outra coisa, fala purificar de uma consciência culpada. Isso que eu falei também sobre a dúvida, né? Também Deus me perdoou. Mas se na minha consciência eu tenho culpa, se na minha consciência eu acho ou duvido que eu não fui perdoado, eu não vou poder receber o amor de Deus e conhecê-lo e desfrutar da sua presença. Então a palavra fala que é necessário que haja purificação da nossa consciência culpada, abandonando todo tipo de culpa, vergonha e medo diante de Deus. Claro que nós temos temor porque Ele é santo, Ele é o Criador, e nós temos temor dEle, mas o temor é diferente do medo. Nós não devemos ter medo de Deus e nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura, lavados com a palavra também. Versículo 23: apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, se Deus prometeu que Ele te perdoa, se Deus prometeu que Ele te ama, que Ele pensa em você com carinho, Ele é fiel. A palavra fala que mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel. Mesmo quando eu tento acertar e eu erro, Ele permanece fiel e Ele me abraça, sim. Ele me recebe, sim. E a partir do momento que Ele me recebe como filho pródigo, pôde voltar à casa do Pai, eu posso voltar à casa do Pai. E à medida que eu estou na casa do Pai, que eu habito na casa do Pai todos os dias da minha vida, em Salmos fala, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, aí eu tenho um relacionamento com Ele todos os dias, aí eu tenho um relacionamento com Ele em todos os momentos, porque Deus não quer só
que você fique 1 hora, 2 horas ali fechado no quarto com Ele, mas Ele quer ter relacionamento com você em todas as áreas da sua vida, em todos os momentos que você esteja ali. Ele quer viver esses momentos com você como um amigo que fica feliz por você passar por coisas felizes na sua vida, fica feliz, celebra com você uma vitória que você teve, por mais pequena que seja. E é assim que Deus quer, todos os momentos, estar ao seu lado e viver com você todos os dias da sua vida. E quão lindo isso é, né? Jesus morrer para isso, sabe? Jesus não morreu só para que eu possa fazer coisas para Ele, mas para eu ter esse relacionamento que é tão lindo. E tudo na nossa vida, as nossas atitudes para Ele, para as pessoas, a nossa prática, digamos assim, aperfeiçoada da palavra, ela deriva do nosso relacionamento com Deus. Então, o que eu falei aqui hoje, esse é o caminho para tudo na nossa vida. Porque todo o resto vai ser fruto disso. Porque eu não posso ensinar alguém como amar, ensinar alguém como confiar, ensinar alguém como ter fé e praticar algumas coisas na palavra. Eu não posso ensinar. O que eu posso falar é dar dicas que a gente faz em livros, nas pregações, mas quem realmente ensina é o Espírito Santo, direto com você. Quem realmente te ajuda a fazer as coisas é o Espírito Santo direto com você. E isso vem do seu relacionamento com Ele. Isaías 62:5. Assim como um jovem se casa com a sua noiva, os teus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Então, pense no momento do casamento, né? Tantos vídeos ali, noivos chorando só de ver a noiva. Pense então quanto que Deus ama você. Comece a refletir sobre isso. A palavra fala que nós devemos meditar na palavra dia e noite, e para que nós possamos realmente firmar isso no nosso coração. Então traga à memória essas coisas que Deus fala a seu respeito, que Ele te ama, e traga todas essas verdades maravilhosas e medite, pense nisso ao levantar, ao ir dormir, no seu trabalho. E eu tenho certeza que Deus vai estar reafirmando essas coisas, escrevendo essas leis no seu coração, que nós precisamos que Deus escreva essas leis no nosso coração para que nós possamos desfrutar dessas leis da palavra de Deus e do propósito eterno, que é maravilhoso. O propósito de Deus não é desespero, não é de alguma maneira tentar tantas vezes assim. Às vezes eu não sei se isso pode ter acontecido com você, e não conseguir se sentir em decepção após decepção, mas o propósito de Deus se inicia em relacionamento. Então abandone tudo aquilo que você faz, todo esse senso de perfeição diante de Deus, porque ninguém é perfeito. Abandone isso e deixe que Ele te abrace primeiro. Deixe que Ele te abrace primeiro, porque Deus te abraçando, Ele vai te ajudar a fazer tudo aquilo que você precisa. E na verdade, a finalidade não é isso, que você faça tantas coisas assim. A finalidade é o relacionamento. Foi por isso que Jesus morreu. Quando você tem relacionamento com Ele, você começa a amá-lo, porque Ele te amou tanto assim, porque Ele fez tantas coisas em você. Só você sabe aquelas coisas que você tem dificuldade, que você tem medo, aquilo que te feriram há anos atrás, aquilo que te destruiu. E eu te digo que Deus quer restaurar tudo isso, sabe? Deus quer te fazer um vaso novo, Deus quer te fazer realmente novo, novamente, e vencer todas essas situações, essas coisas no seu coração, que Ele quer te edificar como uma casa nova, morada do Espírito Santo. E quando você deixar Ele tocar nessas coisas, sem ficar tendo medo de alguma maneira, ou ficar tendo algum tipo de vergonha, achando que você não é digno, porque na verdade ninguém é digno, mas Deus fez assim.
Mesmo nós não sendo dignos, Ele quer nos tocar mesmo assim. Então, você deixando Ele te tocar e te reestruturar novamente, te abençoar, aí não vai ter como você não amar Ele novamente. Você vai ser cativado. E a partir do momento que você o amar, você vai sendo transformado de glória em glória. Como eu falei, na casa do Pai, todos os dias da sua vida. Entrando com plena convicção de fé na presença de Deus. A palavra fala também que nós somos transformados como um espelho, dia após dia. Nós vamos sendo transformados para refletir quem Deus é, refletir a glória de Deus através de nós. E isso acontece através do nosso relacionamento primeiro, e Deus vai começar a fazer através de você, porque Ele quer tocar em você, te tocar, te abençoar, te curar, e depois Ele quer tocar através de você muitas pessoas. Então essa foi a palavra de hoje. Eu quero orar agora também pela sua vida e que Deus possa realmente estar falando diretamente com você, proferindo palavras dele, palavras poderosas a seu respeito e transformando a sua vida, para que você possa testemunhar quão grande e quão bela é a vida com Deus, quão grande e quão belo Ele é, e possa também transformar a vida de muitas pessoas. Então vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama, Senhor, porque nós não precisamos ter receios ou medos ou culpas na Sua presença, Senhor, mas porque nós podemos Te amar, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro de um jeito que o ser humano não entende, que às vezes o ser humano só quer retribuir amor por aquilo que alguém já fez ou esperar algo em troca por amar, mas o Senhor não é assim. O Senhor amou de um jeito perfeito primeiro, e isso nos libertou, Senhor. Obrigado, Senhor, por isso, Senhor, pelo plano perfeito da salvação. E eu te entrego as vidas de cada um agora, Senhor. Eu te entrego, Senhor, as identidades aqui, Senhor. Todos os corações, mesmo que aqueles que podem estar derrubados, Senhor. Eu peço que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo e faça morada nessas casas, Senhor, e possa estar reestruturando, levantando novamente, Senhor, tudo que nós somos. Porque nós queremos refletir a Tua glória, Senhor, nós queremos refletir quem o Senhor é. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor move, Senhor, em todos que estão escutando, Senhor, e que o Senhor traga agora o Teu Espírito nessas casas, nesses quartos, e que o Teu Espírito agora possa estar renovando fé, renovando confiança, renovando, Senhor, a intimidade contigo, o relacionamento. Que a Tua presença, Senhor, traga um bálsamo de cura e traga a Tua vida, porque não é pelo poder, pelo prazer, pelo dinheiro, ou por tanto querer fazer coisas que achamos que nos agradam, que isso vai nos trazer felicidade, ou que isso vai nos trazer, nos fazer sair do lugar, crescer. Não. Não importa o que nós podemos fazer, nós não conseguimos nos conduzir. É só o Senhor que pode nos conduzir. Então eu peço, Senhor, agora e entrego a vida de cada um. Que o Senhor nos conduza, Senhor. E nos tire, Senhor, também todo o senso de perfeição. Porque nós não somos perfeitos e nunca vamos ser. Nós podemos receber, Senhor, o Teu amor sem reserva, Senhor. Em nome de Jesus eu peço. Que o Espírito Santo revele tudo que foi falado aqui. Tudo, Senhor, toda a palavra. E ministre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar mais uma vez com mais uma música e que Deus fale com você. Essa música é nova, talvez você nunca tenha escutado, mas reflita na letra dessa música e pense no jeito que Deus te vê, pense em como Ele te amou. À medida que você vai escutando essa música, vá pensando nessas coisas maravilosas. Pense no amor de Deus por você. E que Deus abençoe a sua vida.
vida através dessa palavra, através de todos os louvores. E essa é a nossa oração, que nós possamos crer e confiar inteiramente naquilo que Deus nos diz, ter uma plena convicção de fé e nos firmar naquilo que Deus disse, porque se Deus disse é aquilo, e o que Deus diz é imutável. Se Deus diz para você, não importa o que o vizinho disse, o que às vezes até alguém da sua família disse, se Deus disse algo sobre você, que você é amado, que você pode fazer determinada coisa, não é o que outra pessoa disse que você vai acreditar. Se Deus diz que você pode, você pode. Se Deus diz que você é amado, você é amado. Então abandone todo pensamento que questiona aquilo que Deus diz a seu respeito e deixe que Ele construa a sua identidade, porque você é filho amado. Deixe que Ele construa quem você é, porque Ele pensou em você com carinho no ventre da sua mãe e escreveu uma história para você. Você é alguém, Ele te desenhou e você tem uma identidade. Ele quer te revelar isso e quer te trazer vida, para que você tenha vida em abundância e viva nessa terra de um jeito maravilhoso. Essa é a palavra, esses foram os louvores dessa noite. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana abençoada. Então vamos orar mais uma vez para encerrar. Senhor Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe nessa semana, que o Senhor nos leve na sua presença, que o Senhor nos leve pelo Teu Espírito Santo, Senhor, como um pai carrega um filho, de mãos dadas, Senhor, que nós possamos ser carregados por Ti mesmo. E que o Senhor nos ensine a andar, Senhor, em nome de Jesus. E Te entregamos agora, Senhor, a nossa semana, nosso trabalho, Senhor, tudo nas Suas mãos. Como foi pregado, Senhor, render diante do Senhor, tudo agora nessa noite. Que o Senhor ande conosco, Senhor, nos nossos caminhos, abençoando e nos mostrando o caminho que nós devemos trilhar, nos usando com as pessoas ao nosso redor. E isso que nós pedimos, Senhor, e nós te agradecemos, que o Senhor repete, Senhor, a sua bênção sobre nós, sobre todos que estão escutando agora, Senhor. Senhor, traga, Senhor, a sua bênção, nos abençoe, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.